O item 44, vamos falar agora desse Papa Gregório VII, o Grande, como que ele vai conseguir dar essa virada, né, na história da Igreja Católica. Bom, o ano-chave da vida dele é o ano 1073. Mas eu começo, ó, em 1059, o Papa Nicolau II nomeou Hildebrando como administrador efetivo dos bens da Igreja. Após a morte de Nicolau, em 1061, Alexandre II ocupou a cadeira de Pedro até 1073, quando Hildebrando se tornou Papa e governou a Igreja Católica até o ano 1085, assumindo o nome Gregório VII. Gregório VII é definido pelos historiadores como aquele que deseja fazer a Igreja voltar ao tempo primitivo. O tempo primitivo você vai considerar Constantino. Mas, na verdade, eu digo que ele fez mais do que isso. Eu digo aí, olha, na verdade ele fez a Igreja de Roma, pela primeira vez na história, o único representante de Deus na Terra, excluindo a pessoa do imperador. Se o Apocalipse diz que a Babilônia apocalíptica está assentada sobre os reis da terra, ela já estava assentada, porque ela que controlava a religião, ela que controlava o tempo que a alma do imperador iria passar no purgatório, então ela já estava assentada. Mas aqui, vamos dizer, ela assume um poder ainda maior. Alguns historiadores descrevem Gregório VII como o homem que livrou a Igreja Católica do seu cativeiro bárbaro, porque esses bárbaros que governavam o Sacro Império, eles estavam governando a Igreja Católica, né? Enquanto o papado foi controlado pelos reis, a sua autonomia para perseguir as igrejas anabatistas era restringida. Com a virada, entre aspas, de Gregório VII, veremos que a perseguição vai ganhar força. Bom, coloquei um mapa aí para vocês, um mapa que eu achei na internet, botei aí embaixo a referência, né? Ele descreve o Sacro Império Romano Germânico no ano 1000. Nós estamos estudando o ano 1073, né? Então, nesse período, o que era o Sacro Império Romano Germânico? Aquela região que Carlos Magno governava, que era essencialmente a Alemanha, né? E também a Itália, que o Papa governava. Então você pode ver que o Sacro Império Romano Germânico, ele pega essa região desenhada. Por exemplo, a França, nesse período, nem toda a França estava no Sacro Império Romano Germânico, era principalmente a região da atual Alemanha e Itália. O comentário prossegue. Para voltar a esse tempo, a Igreja Católica deveria abandonar a todas as doutrinas que foram implantadas conforme comprovação histórica após Constantino. Que tempo? O tempo que o historiador, como eu disse, que os historiadores dizem que ele faz ela voltar ao tempo primitivo, ok? A expressão que eles usavam. Não, na verdade não volta ao tempo primitivo. Ela teria que abandonar a doutrina do purgatório, imagem de escultura, doutrina da morte de Deus na cruz. Mas, devido ao poder e das heresias adquiridas, isso não foi possível nos dias de Gregório e nem será possível nos dias atuais. Tem como você fazer a Igreja Católica voltar a ser uma igreja cristã, onde o poder domina, irmãos. É muito difícil o ser humano abrir mão do poder, ter essa cobiça pelo poder, principalmente quando ele ganha poder, aí que ele não quer abrir mão mesmo. Se ele não está no poder, a humildade, vamos dizer, tem a maior possibilidade de tomar conta dele. Mas estando no poder, a humildade diminui a possibilidade dela conseguir estar na criatura, né? E estou falando aí tanto criatura homem, como também no mundo espiritual.
porque foi exatamente o que aconteceu com o querubim ungido. O poder que ele exercia nas regiões celestiais fez com que ele cobiçasse algo mais. O poder realmente mexe com a criatura. Nós cristãos temos que vigiar muito com poder, né? O comentário prossegue. A compra ou venda de coisas espirituais, venda de cargos eclesiásticos e venda de perdão era muito comum na Igreja Católica Romana e era chamada de simonia. Em 1075, Gregório VII se posicionou contra a investidura leiga, que era a prática de nomeação dos bispos e arcebispos pela autoridade civil, sendo rei ou senhores feudais. Neste período, os bispos eram donos da maior parte do império. O anel e o bastão eram o símbolo que identificava o arcebispo. Ao morrer um bispo, o imperador era o responsável por escolher quem seria o novo arcebispo, e na nomeação lhe entregavam o anel e o bastão. Ou seja, o imperador ele tinha um controle de quem seria. E claro que era sempre um acordo político, né? Os imperadores do Sacro Império Romano Germânico controlavam os arcebispos que elegiam o Papa. Assim, os imperadores controlavam os papas. Gregório VII mudará isso. Neste mesmo ano de 1075, ele publicou os decretos dos papas, que eu separei aí, são vários decretos que ele coloca, né? Eu separei 6 aí para a nossa análise. O primeiro que diz: só a Igreja Romana pode ser chamada de universal. Universal em latim é católica. Só ela pode ser chamada de católica, né, de universal. Segundo, só o pontífice romano pode depor os bispos. Opa, ele já está começando a dar uma trava nos imperadores, porque os imperadores que faziam isso até esse momento. Só o Papa pode dispor das insígnias imperiais, bastão e o anel. Outra coisa que ele está dizendo, olha, os imperadores têm que parar de indicar quem são os bispos. Está diminuindo o poder do imperador, essa é a verdade. O Papa é o único homem a quem todos os príncipes beijam os pés. Que ousadia, né? Que ousadia. O quinto, o Papa pode depor os imperadores. E o Papa ele vai sempre escolher como imperador desse Império Santo o homem mais poderoso da Europa. Vai ter um momento que vão ser espanhóis. Vai ter um momento que serão franceses. Ok? Quando eles tiverem o controle total sobre os imperadores, eles vão dizer, não, o mais poderoso agora é o da Espanha, então ele que vai ser o imperador do reino de Deus. E por fim, a Igreja Romana nunca errou e nunca errará. Não, vendo a história como nós estamos vendo, é claro que eles erraram muitas vezes, né? Erraram muito mais do que acertaram. Bom, nesse período, quem é que estava no governo do Sacro Império Romano Germânico? Era Henrique IV. Lembre-se que Henrique III, o pai dele, desse Henrique IV, ele chegou a proibir que determinados arcebispos concorressem ao cargo de Papa. Agora o filho dele está vivendo um momento de reação da Igreja Católica. O comentário diz, né, o imperador Henrique IV, que é imperador do ano 1050 ao ano 1106, foi imperador durante 56 anos, deu de ombros para Gregório VII e depois o bispo de Milão. Bom, peguei um trecho aí de um historiador, Justo Gonzalez, que ele diz: a resposta de Gregório não se fez esperar. Apelando à autoridade que dizia ter para julgar reis e imperadores, ele ordenou a Henrique que se apresentasse em Roma, onde seus graves delitos seriam julgados.
Se não viesse até o dia 22 de fevereiro de 1076, ele seria deposto e sua alma condenada ao inferno. Acredite, a vida desse homem vai virar um inferno. Por quê? Porque para a população, até para os filhos dele, os filhos vão se rebelar contra ele. Porque para a população católica e os filhos, esse imperador, ele deixou de ter a bênção de Deus. E isso, para a crença deles, era horrível. Por isso, os filhos vão se revoltar contra o imperador, né? O imperador respondeu depondo o Papa. Esse respondeu que essa era uma atitude do anticristo, e assim os bispos não acataram a ordem do imperador e esse caiu em grande desgraça. Diante do que o Papa proclamou a exclusão de Henrique IV. O próprio historiador Justo Gonzalez diz: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pelo poder e a autoridade de São Pedro, e em defesa e honra da Igreja, ponho em interdito o rei Henrique. Eu acrescentei aí Henrique IV, são tantos Henriques, né? Filho do imperador Henrique III, que com orgulho sem igual se levantou contra a Igreja Católica, proibindo-lhe que governe em todos os reinos da Alemanha e da Itália, porque a Alemanha e a Itália era o Sacro Império Romano Germânico nesse período, né? Além disto, liberto dos seus juramentos os que tenham jurado ou puderam jurar fidelidade a ele, e proíbo que ele seja obedecido como rei. Olha só. E como eu disse, a fala desse Papa, ela vai ser respeitada e assumida como verdade. Bom, o Papa determinou que obedecer ao rei era pecado. Muitos dos nobres e do povo começaram a ver o imperador como alguém condenado ao inferno, sem a bênção de Deus, e começaram a afastar-se. Principalmente quando o principal acusador do Papa morreu repentinamente. Todos começaram a ver como um castigo de Deus e abandonaram o imperador. O Papa marcou o julgamento do rei para o ano seguinte. O imperador decidiu encontrar-se com o Papa com um grande exército. Lembre-se que o Papa também tinha um exército, né? Mas o imperador então leva um grande exército para encontrar o Papa. O Papa se trancou em uma fortaleza em Canossa, pois não sabia a intenção do imperador. Na verdade, Henrique IV foi pedir perdão ao Papa e se reconciliar com a Igreja. Bom, eu cito aí um texto de um historiador da revista Super Interessante. Ele diz: o adversário seguinte dos papas surgiria da forma de um ex-aliado. Na época, a segurança do Estado Pontifício era mantida por tropas do Sacro Império Romano, fundado por Carlos Magno, filho de Pepino. Em troca da proteção, os imperadores exerciam uma pesada influência sobre a Igreja. Na prática, o líder da cristandade era um pau-mandado. Em 1073, surgiu um papa disposto a virar o jogo. Baixinho e de voz aguda, Gregório tinha um temperamento tinhoso, que lhe rendeu o apelido de Santo Satanás. Isso é um historiador falando. Em um decreto famoso, determinou que os pontífices não só tinham o direito de legitimar soberanos, como também podiam depô-los, e declarou que o Papa não era só o líder da Igreja, mas o senhor do mundo. Isso enfureceu Henrique IV, soberano do Sacro Império Romano. Sem pestanejar, Gregório os excomungou. A excomunhão era uma ferramenta poderosa. O excomungado ficava proibido de ir à missa e receber sacramentos, num tempo em que a religião estava entranhada na vida cotidiana. Essa punição era terrivelmente pesada, diz a historiadora Andréia Frazão, especialista em igreja medieval. No inverno de 1077,
Henrique foi pedir perdão às portas do castelo de Canossa, na Itália, onde o Papa se hospedava. O santo Satanás o obrigou a esperar 3 dias na rua, debaixo de neve, antes de absolvê-lo, né? Então vocês vejam tanto a intriga quanto o poder do Papa. Quando esse Papa decidiu bater o pé e usar, né, no caso, o poder de dizer que a alma dessa pessoa não sairia do purgatório, que iria para o inferno, isso, claro que pesou tanto para o Henrique quanto para todo o povo. Henrique saiu tão humilhado do encontro que seus súditos elegeram outro imperador, Rodolfo. Imediatamente estourou uma guerra civil, na qual Henrique levava grande vantagem, mas o Papa decidiu excomungá-lo novamente. Gonzales diz: excomungou Henrique e até se atreveu a profetizar que em breve o imperador seria deposto ou morto. Eu falar isso, em algum momento ele iria morrer, né? No campo de batalha, as tropas de Henrique sofreram um revés sério perto do rio Elster, mas na mesma batalha, o pretendente Rodolfo perdeu a vida. O partido rebelde ficou sem líder e a profecia papal foi desmentida, pois quem morreu não foi Henrique, mas seu rival. E aquele homem que dizia que a Igreja Católica nunca errava, né? Ao fim da guerra, no ano 1081, Henrique marchou para Roma. Uma solução seria recorrer aos aliados normandos, porque agora ele não iria se reconciliar com o Papa. O Papa acreditou que ele iria cair por terra, mas acabou que ele venceu. Bom, agora esse encontro com o Papa vai ser diferente, né? Então o Papa poderia recorrer aos seus aliados normandos, aqueles que mantinham a religião pagã ainda mais viva, né? Mas o Papa havia excluído aqueles que eram os maiores fornecedores de soldados para o Papa, ou seja, os normandos, tá ok? Que inclui Dinamarca, Suécia. Imediatamente o Papa Gregório VII perdoou os normandos, mas estes acabaram por atacar territórios do Papa. Coisa horrível, perdoar para formar um exército. Ou seja, ele resolveu perdoar aqueles que ele tinha excluído para que eles pudessem vir ajudar o Papa. Quando Henrique entrou em Roma, o Papa se escondeu no castelo de Santo Ângelo, de onde viu o imperador e os bispos estabelecerem como Papa Clemente III, em 1084. Clemente ficou conhecido na história como o antipapa. Clemente era um antigo aliado do imperador que o elegera arcebispo. Ele permanece no trono até o ano 1100. Gregório morreu no exílio no ano 1085. Então, olha que situação. Mas você pode olhar assim e pensar, bom, então Gregório foi derrotado? Não. Essa atitude dele, ela vai fazer com que os próximos imperadores baixem a cabeça para o Papa. Esse imperador, Henrique IV, ainda está desafiando, mas outros não vão desafiar. O comentário prossegue. Desde a sua criação, a Igreja Católica jamais esteve em pé de igualdade com os imperadores. Isso é um fato. Quem decidiam eram os imperadores. A Igreja Ortodoxa, com sede em Constantinopla, sempre assumiu a superioridade do imperador. Eram religiões controladas por imperadores. Gregório está lutando por essa mudança, estabelecendo a Igreja Católica como superior aos reis. Quando aumentar o poder do Papa, rapidamente serão encontradas igrejas que estavam fora do alcance do papado, pois este estava dominado pelo sistema político do império. Gregório VII foi o homem que elevou a Igreja Católica acima do poder político. E assim, em poucos anos, veremos anabatistas sendo mortos pela Europa católica romana. Vão ter regiões que o Papa não tinha acesso. Mas quando esse poder vai crescendo, nós estamos agora estudando o ano
1075, né? 1073, nós estamos estudando o ano 1073. Em cerca de 150 anos, o poder papal vai ser imenso, e aí eles vão organizar a Inquisição, ok? Aí eles vão organizar a Inquisição. Por quê? Porque eles vão descobrir igrejas anabatistas escondidas nas montanhas, de territórios que antes eles não tinham acesso. Era o local onde os anabatistas se escondiam, né? Mas agora esse esconderijo vai começar a ser descoberto.